Oi, gente, vamos tomar um cafezinho? Eu sou Roseli Faria, eu sou economista e sou analista de planejamento e orçamento, e neste cafezinho a gente vai falar sobre transparência pública. Para isso eu convidei dois amigos queridos que são especialistas no tema. O primeiro dele é o Pedro Pontual, que é gestor público. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Rose? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E o Marivaldo, que é advogado popular e também servidor público. Tudo bem, Marivaldo? Tudo bem, Rose. Agradeço demais o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Mais ao lado do nosso querido Não, Pedro dois Pontual. especialistas, dois especialistas. Com essas duas sumidades. Não, então deixa eu falar. O assunto de hoje, então, é transparência pública, um assunto que eu não domino, então eu queria que vocês fossem bem didáticos, porque vocês trabalharam não só na construção da Lei de Acesso à Informação, como na sua implantação, e o Marivaldo também tem atuado muito utilizando a lei para conseguir trazer mais informações para as políticas públicas e na defesa do Estado de Direito. E eu queria saber dos dois, a pergunta vai ser igual, você primeiro, Pedro, e depois para o Marivaldo. Como foi esse processo de construção da Lei de Acesso à Informação? Você estava no Ministério de Direitos Humanos na época, acho que o Marivaldo estava no Ministério da Justiça ou na Casa Civil, depois você me explica. Como foi esse processo ali em 2012 e 2013? Bom, vamos voltar um pouco mais, Rose. A gente estava no começo do governo Lula e a Secretaria de Direitos Humanos foi chamada a participar de uma discussão que acabava tendo impacto sobre os arquivos do Estado brasileiro e a possibilidade de acesso a esses arquivos. Então, na época, a gente tinha os vários níveis de segredo e a legislação falava sobre o segredo, né? Então, era uma coisa assim, olha, que de fato é legítimo, né? A Constituição prevê, mas a ideia naquele momento, na convocação, a orientação era, vamos mudar isso, porque o padrão é a transparência. O segredo é uma exceção, que precisa, então, ser justificada. E o segredo não pode ser algo que inviabiliza o acesso às informações. Em algum momento, o segredo tem que acabar. À época, a gente tinha o tal, na época era conhecido como sigilo eterno. Então, esse era, talvez, um dos principais centros de discussão. E aí, os vários órgãos relacionados foram chamados para participar. Então, além da Secretaria de Direitos Humanos, que fazia essa discussão com relação a acessar os arquivos que falavam sobre as violações de direitos humanos durante o período da ditadura militar, a gente tinha a Controladoria Geral da União, recém-nascida, que estava ali fazendo discussão sobre transparência, o Ministério da Justiça também investido na transparência, legislação de arquivos, e a gente tinha os órgãos que de fato fazem uso do sigilo legitimamente e que estavam então para apresentar o contraponto, o Ministério das Relações Exteriores, o Gabinete de Segurança Institucional e o Ministério da Defesa. Então a gente tinha esse ponto e a Casa Civil fazendo a mediação, né, na cabeça da mesa, fazendo a mediação desse processo para construir, e como é de praxe dos governos, você tem as tensões, precisa ser assim, é bom que seja assim, você tem visões discordantes e você vai tirar a síntese do que é possível naquele momento. Então a nossa atuação era uma atuação muito em torno de fazer esse progresso, esse avanço da legislação, para que, pensando, o foco é a população. A população tem direito a acessar os arquivos que são referentes aos atos da administração. O Estado é da sociedade, pertence à sociedade, o Estado deve transparência à sociedade, prestar contas, mostrar tudo o que está fazendo. Agora, existe interesse legítimo do Estado em colocar em segredo alguma coisa que o Estado precisa de fato, um plano de defesa nacional, coisas desse tipo, mas não pode exagerar, né? A população tem que ter acesso a tudo. Então, essa era a discussão que estava posta naquele momento, isso lá em 2006 ainda, que a gente estava trabalhando uma proposta de lei a ser colocada para o Congresso Nacional pelo, então, presidente da República. Tá, e no caso lá para 2011 e 2012, então, tinha um projeto de lei no Congresso Nacional que resultou na Lei de Acesso à Informação, mas o Executivo também incidiu para que esse projeto de lei também incorporasse parte dessas discussões que vocês estavam fazendo. É isso, Marivaldo, ou não é nada disso? O Executivo criou um substitutivo, né, que foi para lá. Essa foi uma das primeiras tarefas que eu participei quando eu cheguei na Casa Civil, na jurídica da Casa Civil, eu acompanhei isso lá com o Pedro. Havia uma mesa
de negociação dentro do Poder Executivo para discutir essa nova lei. E aquela época era muito interessante, porque o foco estava todo na abertura dos arquivos da época da ditadura. Esse era o foco principal, porque eram arquivos... Esse era o temor ali, né? Era como que a gente vai organizar isso? Pouco se falava sobre as informações do cotidiano. Acho que quem puxava muito essa bandeira era a CGU, o Ministério da Justiça, mas o grande ponto de conflito era a abertura dos arquivos da época da ditadura. Porque na época da ditadura a gente teve núcleos de informação e de espionagem em todo o órgão público. E essa espionagem deu origem a uma série de arquivos que resultou na prisão, resultou na tortura, resultou na perseguição a muita gente. E era interesse da sociedade saber que documentos são esses, claro. O que foi apurado, qual foi... E era grande briga. E havia uma resistência muito grande de quem participou do regime lá atrás, das instituições que tiveram um papel ativo. Pessoas que ainda estavam vivas, né? Exatamente. De não abrir. De não abrir. E foi a grande briga e venceu o bom senso, venceu a Constituição, venceu isso que o Pedro colocou. O Estado, ele não existe por si só, ele está a serviço da sociedade. Tudo que o agente público faz é em nome da sociedade. Logo, a sociedade tem direito de saber o que está sendo feito em nome dela. Né? Então, esse era o pressuposto. E aí venceu essa visão e os arquivos foram abertos, foram encaminhados ao Arquivo Nacional e aí a gente passou a saber um pouco mais do que aconteceu durante esse período de trevas que o país viveu. Mas o mais importante é que a gente estabeleceu um ponto de que a gente criou uma legislação que diz, olha, o acesso à transparência, ela é um pressuposto. Qualquer informação produzida pelo poder público é pública. Se vai impor sigilo, você tem que justificar. Você precisa fundamentar, você precisa seguir o procedimento para justificar porque é sigilo. E não é qualquer informação que pode ser sigilosa, não. É aquela que coloca em risco as relações internacionais, aquela que coloca em risco a economia, aquela que coloca em risco a segurança, aquela que coloca em risco a privacidade. Então, é uma exceção. Muito restritas, muito restritas. Qualquer coisa que ultrapasse isso é absolutamente ilegal. Tá. Antes da gente entrar na realidade de hoje, porque a gente tem acompanhado aí uma série de investigações, de documentos que são colocados pelo governo federal como sigilosas por 100 anos, eu queria saber como que foi então a implantação ali em 2012, né? Então teve toda essa discussão que vocês nos trouxeram aqui, e aí em 2012 eu me lembro, eu já era servidora pública aqui no governo federal, teve toda uma orquestração para que a gente estivesse preparado, porque a gente imaginava uma avalanche, né, de pedido de informações, das pessoas querendo saber muito mais a respeito dos atos administrativos. Foi muito organizado, acabou não acontecendo a avalanche, pelo menos onde eu estava no Ministério do Planejamento não aconteceu a avalanche, e me pareceu que a nossa legislação era muito moderna. Como que foi essa implantação e se vocês concordam que a legislação em si realmente seria moderna? Primeiro o Pedro, depois queria ouvir o Marivaldo. Bom, só para botar a linha do tempo, então em 2006 começaram essas discussões, eu era recém-concursado, então acho que nós éramos dois iniciantes, não inexperientes, mas iniciantes naquele... Novinhos há pouco tempo, assim, né? E aí, em 2009, o PL foi enviado para o Congresso Nacional, e aí houve a consolidação das propostas que se tramitavam. Em 2011, o Congresso Nacional aprovou, né, finalmente terminou a tramitação, foi sancionado, e aí existia o que o pessoal do direito chama de vacatio legis. Eu só sei que é um tempinho que dá, ó, a lei tá valendo, agora se prepara aí para começar a valer de verdade. Arruma a casa, né? Então tinha 6 meses para isso, e precisava ter um decreto que orienta o pequeno, né, para toda a esplanada. Porque o decreto é isso, né? Todo mundo saber que eu aprendi também isso. Decreto presidencial só vale para os ministérios, tá? Não vale para a população inteira. A não ser que a lei fale, que me ensinou isso foi o Valdo. Vou mostrar aqui pro Valdo que ele é um bom professor. A não ser que esse decreto, a lei tenha mandado o decreto dizer uma regra que vale para todo mundo. Era esse caso. A lei falava, ó, um decreto vai dizer aí os detalhes, tá, gente? Você escreve na lei, depois tem que mudar essas coisas. Fica mais difícil, mais fácil mudar em decreto. Então teve a elaboração do decreto. E aí o decreto falou, ó, tem que ter um posto de atendimento que vai funcionar assim, que vai receber os pedidos. Aí a gente lembra que na discussão, olha, não tem que ter formulário, a pessoa pode escrever lá com escrito o pedido num pedaço de embrulho de pão
e tem que valer, não tem que dizer por que você quer informação, você tem direito à informação por ser cidadão brasileiro, a informação do Estado brasileiro, você é cidadão brasileiro, você está pedindo informação, acabou, não tem que justificar, porque queriam também que tivesse toda essa burocracia, então a gente desburocratizou ao máximo, foi uma luta para isso. E aí o que a gente tinha, no processo o Ministério da Justiça estudou muito a legislação internacional. Então eu lembro que tinha recém-criada a lei do México, a lei dos Estados Unidos, foi feito o que o pessoal do direito chama de estudo comparativo. Eu estou falando aqui porque o Valdo foi me traduzindo tudo isso. Ele é professor de um monte de coisa. Ele é meu professor de direito na administração pública e traduzia para mim essas coisas. Então tô só mostrando para ele que eu sou um bom aluno, aprendi e guardei. Ó. A gente tinha aquela previsão de que assim que começa a valer, os jornalistas voam para cima para poder acessar as informações, porque aquilo tudo é fonte nova, né? Coisa que tava meio que ninguém sabia o que era, e agora você pode perguntar, tem que responder em 10 dias, se não responder dentro do prazo, é punição para o servidor que sentou em cima do pedido, então o negócio era para funcionar mesmo. Mas aí a gente teve uma surpresa, vou deixar para o Valdo contar a surpresa, que eu acho que é uma parte interessante com relação ao uso, né? Que o Valdo depois se tornou esse usuário aí assíduo da lei de acesso. Então, quando foi implementada, havia uma preocupação muito grande de nós gestores públicos, né? Eu estava em pânico. Porque a gente falava, caramba, vamos parar tudo que a gente faz na administração só para atender pedido de acesso à informação. E aí, para nossa surpresa, os pedidos foram muito poucos. Acho que a gente teve mais, no começo ali, bastante pedido de jornalista para ver se o governo ia realmente cumprir a lei de acesso à informação. E aí, o governo cumpriu à risca. A gente não teve nenhuma crítica ao governo em razão da implementação da lei de acesso a informações. Não teve. Foi um negócio que passou assim. Foi redondo. Porque a gente tinha muito receio. E foi muito suave, foi muito bacana. E aí, o grande desafio, conversava muito isso com a CGU, porque eu estava na Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que era fazer com que essa lei fosse além dos jornalistas. Porque só chegava pedido de jornalista ou de servidor sob processo no qual ele era parte. Então isso chegava muito e a gente falava, caramba, a população precisa tomar pé, precisa se inteirar da lei de acesso a informações. E para isso, todo o procedimento de pedido, isso que o Pedro colocou, ele foi muito simplificado. Porque você não tem que fundamentar, você não tem que explicar por que você quer uma informação pública. Ela é pública, então ela tem que estar à sua disposição. Você tem que ter a maior facilidade possível para fazer esse pedido, porque você tem direito a ter acesso a essa informação. Então esse passou a ser um desafio, né, de quem tinha essa visão de que, olha, quanto maior a publicidade, quanto mais as pessoas se interagem, quanto mais o cidadão puder acessar e cobrar o Estado, melhor será a qualidade dos serviços públicos. E aí isso passou a ser uma preocupação. A CGU começou até a fazer projetos bem interessantes nas escolas para isso e, enfim, depois eu falo um pouco como é que está hoje esse cenário de uso. Legal, não, sensacional, duas coisinhas. Então, eu não estava totalmente envolvida na implantação da LAI, eu tinha um certo medo. Só que depois que começou a funcionar, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada, porque quando eu entrei no serviço público, qualquer ligação eu atendia na segunda chamada, porque eu falava, é o povo, pode ser o povo no outro lado, nunca foi. E com a lei de acesso à informação também, eu estava preparada para responder o povo, porque eu entendo que sendo um Estado do povo, é importante, né, que o Estado se aproxime, seja visto, então, né, como o patrimônio público, como algo que pertence à população, e o melhor fiscal sempre vai ser o povo. E acabou não tendo essa avalanche, mas mesmo assim a gente tinha uma legislação de muito boa qualidade. Aí chega 2019, né? O governo Bolsonaro é um governo que ultrapassa uma série de limites constitucionais, ele tensiona os limites, ele destrói as instituições e me parece que ele também está destruindo o princípio de que a transparência é regra. Porque a gente tem visto, então, aí uma série de documentos e investigações sendo declaradas sigilosas por 100 anos, e inclusive ele solta uma piada, né? Ele fala, daqui 100 anos vocês vão descobrir. Qual que é a base jurídica para isso? Isso eu queria ouvir do Pedro, e depois eu queria ver do Marivaldo, como que a gente faz esse enfrentamento para a gente retomar a transparência como regra da administração pública e o que você tem feito a respeito. Então, primeiro você, qual que é a justificativa jurídica, qual é o impacto que você vê do que está acontecendo hoje? Então, vou voltar um pouco nas discussões técnicas que a gente teve, porque é o seguinte, primeiro, só fazer uma observação, a lei se aplica à informação.
Por que eu estou falando isso? Porque é diferente do documento onde a informação está registrada. Ótimo. Então, todos os prazos começam a valer a partir do momento que a informação é produzida, e não na hora que você escreve o documento. E isso faz alguma diferença. Agora, tem vários tipos de informação que constam dos arquivos públicos. Então, tem as informações do ofício da pessoa pedindo mais dinheiro para reformar a escola tal. Tudo isso tem que ser público e era o foco geral, né? Esses atos administrativos que vão acontecendo no dia a dia dos órgãos públicos. Ele sempre lembrando, vale para o governo federal, estaduais e municipais. E tem a parte dos serviços do Estado. Então, por exemplo, se eu sou um aluno de universidade, eu tenho a universidade pública, sou uma universidade pública, tem todo um registro meu. Né? Se eu uso o SUS tem todo o registro meu. Aí são informações que são só minhas. Não foi o reitor da universidade que pediu o dinheiro, é meu. Né? É a minha nota, é o resultado de um exame médico. Então a gente teve um pouco a preocupação com essa parte, porque daí é um pouco diferente. É uma informação que é minha intimidade. O cartão de vacina. Cartão de vacina não precisa ser publicado. É a minha intimidade, é alguma coisa que, isso não faz sentido a população toda. O que a população tem a ver com isso? O tipo de atendimento que eu tive, claro, mas o que deu o resultado dos meus exames, não. Então a LAI acabou tentando trabalhar isso do ponto de vista, olha, quando a informação é dessa categoria, é da esfera pessoal, íntima, aí essa informação, ela não pode ser, não tem classificação para ela. Você não vai dizer lá, carimbar secreto. Essa informação, pela sua natureza, ela tem 100 anos que ela fica fora do acesso público. Depois desses 100 anos é que ela vai para ela entra na esfera pública por razões históricas. Depois de 100 anos, né, você presume que a pessoa já não tem mais, a pessoa já não está mais viva, né? Porque 100 anos não do nascimento da pessoa, da produção da informação. Então, aquela informação vai para o acesso público e começa a compor um acervo histórico do Brasil, né? E depois você vai usar, tem figuras históricas, que é interessante saber essas coisas e tal. Então a lógica era essa. E portanto, essa informação não é classificada, não é um ato, um carimbo. Ela é pela natureza intrínseca dela, porque ela versa sobre um indivíduo, unicamente sobre o indivíduo. Aí, o que está acontecendo agora? Agora, chega lá, o pastor visitou o presidente da República. A agenda do presidente da República é pública. É pública. Tem uma outra lei que manda todo mundo de um cargo de diretor para cima tem que ser pública todo dia. Aí, o que acontece? É feita a interpretação de que o presidente recebeu uma pessoa, essa pessoa, que foi atendida pelo presidente da República, tem a intimidade dela, o direito à intimidade de não ter informação revelada. Aí você fala, não, isso não é uma questão da intimidade. Afinal, o presidente o recebeu enquanto presidente. Então, essa pessoa é um evento formal ali, é um encontro formal. Exatamente. Se essa pessoa não tem interesse em ver e encontrando o presidente, não encontre o presidente. Acabou. Agora, vai encontrar, vai ser público. Não tem isso. É totalmente diferente do resultado do exame de sangue da pessoa. Definitivamente. Acontece que agora está sendo feita essa confusão, entendeu? Então, as visitas que o filho do presidente da República, os filhos do presidente da República fazem ao presidente da República. Não, isso é da esfera privada dos filhos. Os dois são autoridades públicas. Exatamente. Né? Então, também não se aplica isso. Então, está tendo um pouco essa distorção da lógica da lei de acesso à informação que está mudando. Veja, o desafio era, a regra agora é transparência, sigilo é exceção justificada. Agora está mudando, né? Tudo é pessoal e íntimo, a não ser que você decida que é público. Então estão pervertendo uma lógica que era um direito individual para poder tornar o Estado, de novo, uma caixa preta secreta aonde você esconde o que você faz. A primeira coisa que você tem que saber é para que você quer esconder, né? É mais um processo da privatização do Estado, né? O Estado não é a coisa pública, é um defensor de interesses privados da família que está no poder. E o que a gente faz, Marivaldo? Eu acho que é um reflexo da crise democrática que a gente está vivendo, porque veja, a transparência e a publicidade das informações do Estado é um pilar da democracia. Né? Não há democracia sem transparência, não há democracia sem o controle da sociedade sobre o Estado.
E essa crise democrática que a gente está vivendo passa por isso. O ataque à lei de acesso a informações é um reflexo direto do ataque à democracia. Então é isso que a gente vive hoje em nosso país. Isso tem reflexo. Tudo aquilo que acontece no Palácio do Planalto reflete para todos os estados. E a gente sente muito isso aqui no governo do Distrito Federal. Tem entrado com vários pedidos de acesso à informação para fiscalizar o governo do Distrito Federal e tem sofrido muito com as respostas. Vou dar um exemplo. Pedir os registros de entrada e saída do Renan Bolsonaro, mais uma vez os filhos do presidente, na Secretaria de Esportes aqui do DF. Por quê? Porque tinha um assessor lá que era sócio deles e eu queria saber como é que ele montou essa empresa, como é que ele montou a empresa de lobby lá no estádio Mané Garrincha. E aí, para minha surpresa, o governo do Distrito Federal disse, não vou te dar. E nem respondeu. Recorri, não respondeu, entrei com uma ação judicial, mandado de segurança, ganhei, o governo do Distrito Federal apelou, foi para o Tribunal de Justiça, ganhei de novo e eles recorreram mais uma vez para não dar informação. Qual é o objetivo do gestor público de não repassar à sociedade uma informação que é pública? Esconder uma conduta ilícita. Eu não consigo imaginar uma outra coisa. Né? Ou seja, ele estava fazendo algo que ele não poderia fazer. Ele estava fazendo algo em favor de um outro interesse que não o interesse público. E isso é muito grave, é muito grave. Então a gente vive isso aqui. Agora, o mais interessante é o seguinte, a gente não pode abrir mão da lei de acesso a informações. Acho que a defesa da democracia passa pela defesa da lei de acesso a informações. Isso que você falou, Roseli, sobre aquela expectativa de ver a população utilizando, é algo que a gente tem que apostar muito. Hoje eu tenho um trabalho muito bacana no Gabinete Cidadão e eu fiz um trabalho que eu fiquei encantado, que foi a primeira oficina de lei de acesso a informações lá no Sol Nascente, lá na Ceilândia, com jovens da periferia que queriam saber por que o asfalto não chega na rua de casa, por que a minha escola não tem cobertura, por que a merenda piorou. E aí a gente faz uma oficina, explica como o Estado funciona, explica como a decisão do poder público funciona e depois colocamos eles para fazerem os pedidos de acesso à informação e na sequência explicamos a eles quais são as medidas que você pode adotar. Ah, não tem recurso, então você tem que brigar lá na hora de aprovar a lei orçamentária. Olha, foi contratada, mas não foi feito. Você tem que acionar o Ministério Público. E aí você vai ensinando esses jovens a exigirem o cumprimento dos seus direitos. Você vai ensinando a eles que o poder público pertence a eles também. A coisa pública pertence a eles também e cabe a eles reivindicarem a entrega daquilo que é um direito. Não é nada que estão dando. Quando você tem acesso à saúde, à educação, à assistência social, ninguém está te dando nada. É um direito. É um direito que está sendo cumprido. Você tem direito àquilo. Então você tem que reivindicar que aquele direito seja cumprido de forma efetiva e com qualidade. E a lei de acesso à informações é um instrumento essencial para isso. Perfeito, perfeito, exatamente. E agora a gente vive, eu acho que a eleição mais importante da história, porque diversos limites constitucionais foram tensionados e muito ultrapassados, e eu acho que também é um momento de reconstrução. Eu queria ouvir, e de esperança, porque eu sempre falo que se eu não tiver esperança, eu não levanto da cama para a gente continuar na luta política. Aí eu queria um pouquinho da opinião de vocês a respeito das perspectivas que vocês têm em relação à política a partir do ano que vem e desse fortalecimento, tanto da lei de acesso à informação em particular, quanto da democracia em geral. Última pergunta aí para esperançar as pessoas. Qual a sua perspectiva a partir de 2023 e para a eleição de 2022, Pedro? A última pergunta sempre é mais fácil, né? Olha, eu acho que existe um processo, além de reconquista do Estado, do processo eleitoral mesmo, da gente pensar qual que é a ação dos atores públicos em quem a gente está investindo, depositando a nossa confiança, porque quando você delega alguma coisa, você está falando, olha, essa pessoa vai agir em meu nome. Então, eu acho que existe essa preocupação em que, de novo, você veja as coisas acontecendo em seu nome, Você, digo, nós cidadãos. E acho que existe um processo necessário também de fortalecimento da cidadania. Acho que essa história que o Valdo contou agora é um processo educativo que a gente não tem no Brasil. Nós entendermos que somos sujeitos de direito, que quando a gente pede alguma coisa para o Estado, a gente fala por favor, é só por educação. A pessoa que está ouvindo não tem a prerrogativa de negar. Ela não pode escolher, ela não está fazendo um favor.
ela está fazendo um serviço para você. Então, essa noção de propriedade mesmo, olha, eu tenho esse direito. Né? Então, eu tenho direito àquela informação, eu tenho direito àquele serviço. O serviço não está bom o suficiente, eu tenho o direito de reclamar e pedir que esse serviço seja melhorado, se não estou achando bom. Então, e se não tem uma estrutura que me ouça, eu vou me fazer ouvir por iniciativa própria. E aí que é o difícil. Como a gente está sempre preso no dia a dia, a gente está correndo para lá para o trabalho, está sempre atrasado hoje em dia, né? Corre para chegar no trabalho, para sair do trabalho, para pegar a criança na escola, para ir para o médico, acaba que você não consegue tempo para parar e procurar parlamentares, procurar Ministério Público para fazer essas reivindicações. Porque tudo parece distante, tudo parece longe, você não sabe muito bem como é que é, e esse negócio de se relacionar com o poder, né, a gente no Brasil acaba criando esse distanciamento, o que é muito conveniente para vários atores aí que não estão agindo no nosso interesse. Então eu acho que o desafio que a gente tem, a esperança que a gente tem, é que agora acho que está havendo, pelo lado negativo, está havendo um processo de conscientização de que realmente o Estado faz diferença. Né? Quando o Estado se omite, faz diferença. Então a gente poderia ter tido uma abordagem melhor da pandemia. A gente poderia, o MEC, por exemplo, poderia ter orientado as escolas como se portar, fecha, abre, tem o aluno, tem o professor, tem a família. É um debate. Eu até hoje não sei qual é a resposta certa, se ela deve ficar aberto ou fechado. Mas não teve liderança nenhuma. Então a gente precisa entender que, olha, tinha que ter mais uma pressão. MEC, promove aí um debate para poder orientar. Né? Porque tem um perfil diferente, tem a escola privada, que o aluno tem tudo em casa, e tem a pública que, em geral, o aluno não vai ter nada em casa para poder fazer o processo de educação seguir. Então, a minha esperança é a gente ter ganhado a consciência da importância que o Estado faz nas nossas vidas e que a gente possa, então, se envolver cada vez mais na reivindicação. Eu estou roubando aqui a última fala do Valdo para responder essa pergunta simples, que eu acho que minha resposta é a que o Valdo respondeu antes. Posso falar assim? E eu vou pegar um pouco do que você falou para dar uma resposta também. Aqui no Distrito Federal, a gente vive um caos social. Então as pessoas estão virando a noite na fila do CRAS, pessoas com fome, pessoas precisando de cesta básica, precisando renovar o cadastro único para não perder benefícios, estão virando a noite na fila do CRAS sem conseguir atendimento. Uma situação desesperadora. As crianças começam a dar entrada nas redes de saúde com desnutrição. Isso numa das unidades da federação mais ricas do país, que é o Distrito Federal. Então é assustador. Na área da saúde, as pessoas aguardam nas filas de cirurgia sem qualquer perspectiva de atendimento. Sabe quando foram os últimos concursos? A maioria deles acabou em 2018. Então essa lógica de Estado mínimo somado a um Estado coronelista que tem no governo federal e tem aqui também, está resultando nisso. No sofrimento, no desespero da população mais pobre aqui do DF. Acho que esse ano é um ano muito importante. É mais do que hora da gente virar essa página de destruição de tudo aquilo que foi construído no passado, para que a gente possa voltar a discutir a construção, a melhoria de políticas públicas, a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ainda que a gente divirja sobre qual caminho, que a gente possa sentar, discutir e chegar a consensos para melhorar a vida da população. É mais do que hora do Estado parar de disseminar o ódio, parar de disseminar armas e começar a discutir o que realmente importa para a população. O acesso à comida, o acesso à renda, o acesso a trabalho, o acesso à moradia, saneamento, saúde, educação, assistência social. Então, essa é a minha esperança, que este ano o processo eleitoral que as urnas tragam para a população a possibilidade de voltar a viver num país em que se discute a construção e não a destruição, que se discuta o convívio conjunto, que se discuta a democracia, que se discuta a solidariedade e não simplesmente se discuta o ódio. Perfeito. Minha esperança também é essa. Eu acho que as pessoas ficam muito ligadas, né, nas eleições ali do presidente da República, dos governadores. Isso é importante, né? A gente sabe que a presidência da República ela inspira outros poderes e outras esferas, mas é importante também um parlamento que reflita, né, tenha a representatividade da toda a população, que esteja comprometido com o projeto de país, e é importante um Estado com servidores públicos que tenham prerrogativas, mas que também tenham uma avaliação
pelo poder popular, né? Eu acredito realmente que é a partir dessa estrutura que o projeto de país que a gente tem na Constituição vai conseguir avançar a partir do Estado e a gente vai passar, né, esse período aí de retrocesso nefasto, justamente para enfrentar os 33 milhões de pessoas que hoje estão passando fome, né? Eu não acredito que a gente está tendo esse retrocesso. 2014 a gente saiu do mapa da fome e agora a gente está vendo novamente pessoas passando fome, filas no CRAS, filas no INSS, fila no Auxílio Brasil. Eu realmente acredito que a partir, né, dessa eleição de 2022 a gente começa um longo processo de reconstrução e a gente pode fazer ainda mais e melhor, né? Essa é a minha esperança também, espero que seja a esperança de todos e todas. Queridos, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, foi um prazer imenso participar aqui com você. Obrigadão, Rose, e parabéns pela iniciativa de levar a informação de forma transparente para a população usando a internet. Parabéns, eu acho que é isso que a gente precisa, pessoas dedicadas à transparência. Vou abrir uma nova carreira para mim. Obrigada, gente.